Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o acordo sobre a terra. O texto que servirá como base para a nossa discussão hoje é Gênesis capítulo 35, verso 12, que diz assim: A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Se há um acordo que podemos dizer que fazia parte da aliança de Deus com Israel, era a relação de Israel com a terra. Para nós que hoje vivemos dentro do desdobramento dessa mesma aliança, fica difícil de podermos compreender essa relação de Israel com a terra, aquele pedacinho de terra, onde hoje você encontra Jerusalém e, ao mesmo tempo, os seus arredores, porque as fronteiras iam desde o sul até o Egito, mais ao norte até onde hoje se encontra a Síria, de um lado até o mar Mediterrâneo, do outro lado até o deserto. Enfim, era uma terra realmente generosa, grande, abundante, que representava, na verdade, a esquina do mundo, por assim dizer. A ligação entre três continentes, a África mais ao sul, a Europa um pouco mais ao norte, por assim dizer, e ao mesmo tempo a Ásia, que estava ali por perto. Era a ligação desses três continentes. As principais rotas comerciais passavam exatamente por aquela mesma região. Aquela terra realmente foi bem pensada para que Deus pudesse colocá-la à disposição do seu povo. Diferentemente daquilo que Deus fez com a igreja, quando Deus disse para os apóstolos, Jesus disse aos apóstolos, vão por todo mundo. No caso de Israel, Deus disse para eles, fiquem aqui nessa terra e esperem até que as pessoas venham até vocês. A ideia é que o Senhor Deus atrairia todas as nações a si mesmo através de Israel enquanto nação. Quando Deus chamou Abraão, lembra, nós já estudamos sobre isso algumas semanas atrás, Deus disse para ele, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão creu na promessa do Senhor, primeiro ele vai para Arã, depois quando seu pai morre, ele segue para a terra de Canaã e vai peregrinar para aquela terra. Em Gênesis 15, Deus vai aparecer de novo para Abraão e vai explicar que a terra será dos seus descendentes dentro de 400 anos, porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda não estava completa. E ao mesmo tempo, porque a terra teria que ser dada a Abraão no momento em que ele houvesse se tornado uma grande nação. E como nação, ele precisaria ainda de 400 anos para poder se tornar uma nação. Ou seja, a sua descendência, os seus descendentes formariam uma grande nação. Essa mesma promessa foi feita a Isaque, posteriormente a Jacó ou Israel, e José, inclusive, quando ele já estava no seu leito de morte, lá em Gênesis, no capítulo 50, verso 24, ele vai mencionar a mesma coisa. Olha o que ele vai dizer. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa promessa, portanto, ela estava muito clara na mente dos patriarcas. O José era o vizir do Egito, era o governador do Egito. E o Senhor Deus agora vai dizer, aliás, José no seu leito de morte vai chamar os irmãos, vai dizer, olha, eu estou morrendo agora, mas deixem certo entre todos os nossos descendentes que no dia em que vocês saírem daqui do Egito, levem os meus restos mortais, porque eu quero ser enterrado lá na terra que o nosso Deus prometeu a Abraão, a Isaque e ao nosso pai Jacó. Essa promessa, portanto, fazia parte daquilo que era o acordo, a aliança que Deus tinha feito com Israel. E era algo que mexia com o coração deles. Precisamos nos lembrar também um detalhe importante aqui nessa história. O povo foi monitorando
o cumprimento da profecia. Essa era uma profecia com data. Deus havia dito para Abraão que seriam 400 anos. Por que é que exatamente quando esses 400 anos estavam para se cumprir, havia uma expectativa no Egito entre os israelitas? Porque eles estavam ligando a promessa que havia sido feita a Abraão ao surgimento de um libertador, que os levaria de volta para o Egito. Portanto, o cumprimento das profecias estava para poder ter lugar exatamente na época do nascimento do Moisés. E você percebe pela maneira como o livro de Êxodo foi escrito, que os seus pais provavelmente tinham a esperança de que ele fosse o libertador. Aquela era a época do cumprimento da profecia. O tempo da libertação do povo de Deus havia chegado. Eles haviam passado algo em torno de 230 anos como escravos ali no Egito. Desde que a promessa tinha sido feita a Abraão, 400 anos. E agora havia chegado o momento, então, da libertação deles. Quando Moisés e Josué, eles vão até a terra de Canaã, eles vão sabendo de uma coisa: Deus prometeu a terra, isso faz parte do acordo da aliança. Mas um detalhe que é importante aqui, quando nós olhamos para a nossa lição, Deuteronômio capítulo 28 vai trabalhar aqui a ideia das bênçãos e, ao mesmo tempo, das maldições da aliança. Na primeira parte de Deuteronômio 28, nós encontramos as bênçãos que Israel receberia se obedecesse à vontade de Deus. E na outra parte do mesmo capítulo, nós encontramos as maldições que aconteceriam caso eles não cumprissem. E essas bênçãos e maldições da aliança, muitas delas diziam respeito à terra, ao clima, à produção que as lavouras dariam, a própria quantidade, os rebanhos se reproduzindo e aumentando em número, as fronteiras da terra sendo expandidas ou encolhidas, dependendo das decisões que eles tomariam. Muitas dessas bênçãos e maldições estavam ligadas intimamente à terra. Por quê? Porque a terra era um alimento importante. Deus os havia chamado para se estabelecer na esquina do mundo para estar em evidência e o conhecimento de Deus chegar a nações que jamais pensariam em conhecer ao Deus Criador do céu e da terra. De uma maneira ainda que pequena, essa promessa de Deus se cumpriu nos dias de Davi e Salomão. Davi conseguiu expandir os territórios de Israel até as fronteiras que Deus havia prometido que seriam dele. Salomão, por sua vez, conseguiu fazer com que o reino prosperasse. Deus disse: eu vou dar paz ao seu filho Salomão, para que dentro de um tempo de paz e de reconhecimento internacional ele consiga construir o templo de Jerusalém, o templo para que eu possa morar, e ao mesmo tempo para que faça com que todas as nações me conheçam. E no tempo de Salomão, reis, monarcas, inclusive a própria rainha de Sabá é mencionada textualmente como tendo vindo até Jerusalém para poder conhecer o Deus Criador do céu e da terra. Foi, portanto, atraída. E quando ela retorna para a sua terra, ela leva o conhecimento de Deus. É uma pena que Salomão não obedeceu totalmente às ordens do Senhor. Flávio José foi mencionar que ele fez da rainha de Sabá uma das suas amantes. É algo realmente triste, porque Salomão, na época em que Deus pretendia começar a fazer com que as nações pudessem ser atraídas para o conhecimento de Deus, o Salomão se deixou ser corrompido pelas suas mulheres e começou a trazer a idolatria para dentro de Israel. Portanto, o grande plano de Deus estava intimamente ligado à promessa da terra. É claro que, como Israel, enquanto nação, não foi fiel à aliança de Deus, as fronteiras, ao invés de irem aumentando, elas só foram diminuindo. Ainda nos últimos anos de vida do próprio Salomão, as fronteiras começaram a ser diminuídas. As nações vizinhas começaram a invadir o território conquistado por Davi. Na época de Roboão, o reino foi dividido em dois. E a partir daí, o território só foi diminuindo. E quanto piores eram os reis, quanto menos os reis buscavam o nome do Senhor, mais o reino encolhia em termos de tamanho. As bênçãos e as maldições da aliança, em grande parte, portanto, estão intimamente relacionadas à promessa da terra. Mas uma coisa é importante se dizer: a promessa de Deus se cumpriu.
Mas o plano de Deus não era que Israel tocasse a promessa e depois vivesse longe dela. Deus queria que eles alcançassem a grandeza e permanecessem ali. E que todas as nações do mundo viessem, fossem atraídas até a nação de Israel, e que o conhecimento de Deus fosse levado para todas as nações da terra. Para que o nome de Deus pudesse ser louvado e adorado em toda a terra. É uma pena que o plano de Deus não aconteceu com Israel. Mas antes de podermos jogar pedras neles, é importante nos lembrarmos de que o Senhor Deus também tem planos para nós hoje. E assim como o Senhor Deus ofereceu bênçãos e maldições para Israel e para que eles pudessem escolher, nós também somos livres para poder escolher viver o plano de Deus ou não. Eu quero hoje orar dizendo a Deus pedindo a Deus para que Ele me ajude a poder seguir o seu plano, o seu projeto, para que aquilo que é o seu ideal possa ser uma realidade na minha vida. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem planos, projetos para cada um de nós. Israel, enquanto nação, tinha promessas em relação à terra, mas deixou de cumprir a sua parte da aliança. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver de forma intensa o seu plano, nesse tempo e nessa geração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?